Eu acabei de ganhar 180 dólares com o melhor indicador para você começar a lucrar todos os dias com ele. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que esse indicador vai mudar a sua vida. Quando eu desenvolvi essa estratégia com esse indicador, simplesmente meus resultados aumentaram absurdamente. Realmente comecei a lucrar toda semana utilizando simplesmente esse indicador daqui com os filtros corretos. E eu vou te explicar como você vai fazer exatamente para utilizar a mesma estratégia que eu utilizo para mudar completamente o seu resultado. Bom, a corretora que a gente vai estar utilizando para utilizar essa estratégia da melhor forma é a corretora Ibnex. Se você ainda não tem conta nessa corretora, primeiro link para você criar sua conta, e se você fizer o seu primeiro depósito criando a conta pelo primeiro link, você ganha 5 dólares de forma totalmente gratuita, tá? Tem também meu cupom Macedo30 aqui na descrição, tem tudo que você precisa saber sobre esse cupom que você ganha 30% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, então agora eu vou te explicar perfeitamente como você vai fazer para utilizar essa estratégia e começar a mudar o seu resultado, cara. Basicamente aqui na Ibnex você vai clicar em indicadores e você vai escrever o seguinte, DUP. Depois que você escreveu DUP, você clica aqui em média móvel dupla e pode fechar aqui essa caixinha. Depois de você ter feito isso, você vai clicar aqui, que ela vai ter aparecido aqui em cima no canto superior esquerdo, e você vai clicar em configurações. Você vai clicar em primeiro período, você coloca 7 aqui, e no segundo período você coloca 5, tá? Caso você queira, você pode mudar aqui a cor, eu deixo na cor padrão, só que você pode mudar aqui tudo que você quiser para ficar o mais visível possível para você, tá? E clica aqui em OK. Depois de ter feito isso, para você conseguir sempre quando você abrir a sua conta na Ibnex, estar salvo aqui essa média móvel, você clica aqui nessa setinha e clica em salvar layout. Ela tá cinza para mim porque eu já salvei, e você basicamente vai clicar em salvar layout, vai nomear no meio do jeito que você quiser, estratégia M, estratégia do Macedo. Para quem não sabe, essa é a minha estratégia M, a famosa estratégia M, tá? Eu vou te explicar tudo, mesmo para você que já conhece a estratégia, eu vou te explicar sempre todo vídeo que eu faço sobre essa estratégia, eu acabo explicando algum filtro a mais que você não conhece, beleza? Para aumentar a assertividade. E você vai nomear e clicar em salvar layout. Pronto. Quando você clicar em salvar, toda vez que você quiser mudar alguma coisa, você só clica em salvar layout se você adicionar um indicador novo, e aí toda vez que você logar na sua conta da F5, sempre vai estar salvo aqui tudo que você criou aqui de indicador, beleza? Show de bola. E agora, no que se consiste a estratégia? Bom, basicamente o mais interessante é você sempre utilizar ela em um começo ou durante uma tendência de baixa. Tem muitas pessoas que me perguntam, pô, Macedo, essa estratégia funciona em uma tendência de alta, pegando compra? Também funciona. Só quando eu fiz um backtest com mais ou menos aí de 6 meses a 1 ano atrás, eu percebi que a assertividade quando pega essa operação, com essa estratégia, com venda, acaba sendo maior do que com operações de compra, quando dá o gatilho de compra. Então, naturalmente, se você focar nas operações de venda, você vai acabar tendo uma assertividade maior, beleza? E como que é primeiro o gatilho da operação? Bom, o gatilho é basicamente o corpo da vela. Para quem não sabe, esse aqui é o corpo da vela. Nesse caso aqui não tem nenhum pavio nem sombra, mas essa outra vela aqui tem o que a gente chama de pavio ou sombra, que é quando a vela ela testa uma região e acaba recuando. Então você tem que olhar somente o corpo da vela para ver se deu gatilho ou não da estratégia. Você vai olhar aqui as duas médias, e quando o corpo da vela romper para baixo as duas médias com pelo menos 50% do tamanho total do corpo, quer dizer que deu o gatilho positivo para você pegar a sua venda na operação, tá? Então se você colocar o mouse aqui em cima da média que a gente criou, você consegue ver exatamente o que ela tá passando. Como ela tá passando exatamente aqui, você pode ver que daqui para baixo tem mais do que 50% do tamanho total do corpo da vela para baixo das duas médias, tá? Bom, e a dúvida aqui de muitas pessoas, nesse exemplo daqui, você pode ver que a média laranja, ela tava na parte de cima aqui, nesse momento do gráfico. Você não tem que olhar para o cruzamento das médias, você não liga para elas. Você só quer que o corpo cruze as duas médias para baixo com mais 50% do corpo. Você pode ver que a linha laranja, ela tá bem distante aqui do início da vela. Só que isso não importa. Por quê? Porque a média tá tocando, a média laranja, ela tá tocando no corpo da vela. Só isso já é o suficiente. Acaba que é dúvida de muitas pessoas, né, quando explica essa estratégia, onde basicamente ela acha que só pode entrar nessa operação daqui, quando as duas médias começaram aqui já abaixo do início do corpo dessa vela, que rompeu com mais 50% o corpo da vela, as duas médias. E não precisa. E como você pode perceber, olha só que interessante, nesse caso daqui, deu duas vezes em sequência o gatilho da estratégia, onde basicamente aqui deu o gatilho, você pegaria uma venda, finalização para a próxima vela e já seria vitória, e durante a finalização dessa entrada aqui, você vendo que estava dando vitória, você já pegaria outra venda e garantia uma vitória aqui de novo, garantindo já um 2x0 e menos de 3 minutos operando, cara, para você ver o quão absurda é essa estratégia. Bom, beleza, Macedo, eu já aprendi o gatilho da estratégia. Agora, quais são os filtros de entrada para essa estratégia?
Antes de eu explicar agora os principais filtros para aumentar muito a assertividade, porque você já sabe o gatilho da minha estratégia M, você precisa clicar no terceiro link da descrição, porque é um grupo onde basicamente a mensalidade é de R$200. Só que se você entrar em contato com uma equipe de suporte, ele vai te explicar que você consegue isso de forma 100% gratuita, onde basicamente dentro desse grupo a gente tem sinais diariamente, a gente está muito positivo lá. Além disso, eu faço sessões de alavancagem somente nesse grupo. Então se você quiser entrar nesse grupo de forma 100% gratuita, é só seguir o passo a passo que a minha equipe de suporte vai te passar. Qual é o grande primeiro filtro para você melhorar muito a assertividade dessa estratégia? Primeiramente, você identificar que ela está numa tendência de baixa, ou seja, ou pelo menos no começo de uma tendência de baixa. Então vamos supor aqui, se a gente pegar esse movimento de alta do preço, você pode ver que ele teve uma alta bem forte, né, com predominância de velas da cor verde. Você pode perceber que ele estava o tempo todo brigando aqui, ele não estava mudando de estrutura, ele estava aqui o tempo todo com uma estrutura de alta com topos e fundos ascendentes. A gente precisa que ele comece uma estrutura de baixa fazendo fundos descendentes. Isso só aconteceu nesse momento daqui. Como você pode perceber, ele estava nessa alta esse tempo todo e o último fundo que ele tinha deixado nesse momento foi esse. Depois ele fez um topo aqui. E olha só que interessante, ele já fez o topo descendente, o que indica pra gente uma possível mudança de estrutura, de uma estrutura de alta para mudança de uma estrutura de baixa. Então, nesse caso daqui, você pode perceber que quando deu o gatilho da estratégia M nessa vela daqui, você já poderia pegar a sua primeira venda. E depois disso, você vê que ele ainda fez um fundo descendente. Olha só que interessante. Logo depois você pegou sua primeira vitória aqui na estratégia M, ele também fez um fundo descendente, confirmando que ele começou aqui uma estrutura de baixa. Ele fez o famoso choque, tá? Então, quando aparecesse aqui de novo o gatilho da estratégia, você também poderia pegar. E olha só que interessante, mais uma vez aqui deu o gatilho da estratégia e você acabou pegando uma vitória aqui de primeira, de novo, ou seja, 2x0 aqui somente nesse começo dessa tendência de baixa. Bom, e continuando aqui, olha só que coisa linda. Se você depois que batesse o take escolhesse fazer mais uma sessão, olha só que interessante. Você foi lá, pegou sua primeira vitória aqui no primeiro gatilho, depois que começou a tendência de baixa, porque fez o topo descendente, como eu acabei de explicar para você. Depois confirmou aqui também que fez fundo descendente para confirmar mesmo que começou essa tendência de baixa depois do choque, né? E aí você fala, pô, essa estratégia tá muito top, cara. Quero continuar operando aqui, vou fazer mais uma sessão, vou resetar minha mão. Bom, basicamente você já encontraria uma outra oportunidade aqui. Deu o gatilho e você pegou vitória de primeira. E como você pode ver, continua numa tendência de baixa, porque essa alta ela foi muito grande. Então você tem toda essa correção aqui para você conseguir surfar toda vez que der o gatilho da minha estratégia. E você foi lá e pegou essa vitória. Por quê? Primeiro, deu o gatilho porque o corpo rompeu com pelo menos 50% do tamanho do corpo total, as duas médias rompendo para baixo. E segundo, o filtro está positivo para nossa entrada. Por quê? Está numa tendência de baixa, porque a gente já analisou anteriormente, tá? Então você já acabou de pegar aqui a sua primeira vitória. E olha só que interessante, logo depois aqui deu de novo o gatilho. Esse aqui foi o exemplo que eu expliquei para você, onde basicamente as duas médias aqui começaram acima do corpo da vela, só que o corpo dela tá tocando nas duas médias e rompeu com 50% para baixo as duas médias, ou seja, o gatilho deu positivo. E também o filtro também tá positivo porque está numa tendência de baixa e deu uma vitória de primeira. Mais uma vez, olha só essa sequência, cara. Mais uma vitória aqui. Ou seja, olha só que interessante. Só na correção dessa alta absurda do preço, toda vez que deu o gatilho da entrada da minha estratégia M e já demonstrando que começou uma tendência de baixa, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias aqui somente nessa tendência de baixa, cara. Olha só a qualidade dessa estratégia. Se você não deixou o seu like até agora, deixe seu like aqui embaixo e já comenta se você vai testar a estratégia, que depois eu quero ver você trazendo feedback aqui de como foi testar a estratégia e melhorar muito a sua assertividade e lucratividade. Bom, agora que você já aprendeu como utilizar essa estratégia da melhor forma possível, basicamente, você só precisa saber que aqui na Ibnex você sempre pega com a finalização para a próxima vela, tá? Ou seja, no momento que estiver dando o gatilho da estratégia, quando estiver faltando aqui uns 7, 6 segundos, você tem que pegar a sua operação de venda, porque você está acreditando que a próxima vela vai finalizar da cor vermelha, tá? Então, como você pode ver, quando faltar aqui 5 segundos, vai ficar cinza, porque você não consegue mais entrar na operação. Então, toda vez que der o gatilho e o filtro estiver positivo, basicamente você só tem que estar aqui preparado com o valor da sua entrada e quando estiver faltando uns 7, 8 segundos, você pega a sua venda acreditando que a próxima vela vai finalizar da cor vermelha. E uma coisa que faltou agora, que é a terceira dica para minha estratégia, é que basicamente eu coloco sempre uma mão de defesa. É porque todas as vezes aqui recente eu não consigo encontrar
voltar, uma vez que ficou verde a próxima vela, e aí teve que pegar mãos de defesa para pegar a vitória. Mas como que funciona? Basicamente, você vai entrar na operação. Aí vamos supor que você clicou aqui e você entrou com venda nessa vela daqui quando tá faltando uns 8 segundos, porque você confirmou que estava rompendo com 50% do tamanho do corpo da vela, as duas médias para baixo. E aí vamos supor que nessa vela daqui, do seu resultado, né, quando ela tá acontecendo aqui, você já entrou na operação, ela tá finalizando da cor verde. E aí quando tiver faltando uns 8 segundos, você já tem que estar aqui com a sua mão de defesa. Então, por exemplo, se você entrou com 10 dólares, vamos supor que sua mão de defesa vai ser 22 dólares, você já tem que estar preparado aqui para pegar uma venda, acreditando que a próxima vela vai finalizar da cor vermelha. Por quê? Eu percebi que se eu colocar apenas uma mão de defesa nessa estratégia, na minha estratégia M, basicamente a assertividade aumenta demais, cara. Você não tem noção o quanto. Você já tá vendo que ela é muito assertiva já para a próxima vela. Se você ainda adicionar uma mão de defesa, ou seja, caso dê o gatilho, a próxima estiver finalizando verde, você ainda vai pegar mais uma venda, aumenta muito a sua assertividade e, consequentemente, também a sua lucratividade. Família, então é isso pro vídeo de hoje. Espero de verdade que você tenha curtido. Se você já lucra com a minha estratégia M, comenta aqui embaixo pra galera que tá assistindo pela primeira vez essa estratégia, ver que ela é realmente muito assertiva. Não esquece de deixar o seu like. Você que é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu tô soltando muitos vídeos. Tá quase saindo vídeo aqui dia sim, dia não aqui no canal, então tem muito conteúdo pra você que tá querendo finalmente começar a ser consistente no mercado, tá? Não esquece também dos recados que eu dei de criar sua conta pra garantir os seus 5 dólares no seu primeiro depósito. Se você criar sua conta no primeiro link da descrição, não esquece também de conferir o terceiro link pra você entrar no nosso grupo de sinal de IA totalmente gratuito, sem ter que pagar nenhuma mensalidade, beleza? Tamo junto e te vejo no próximo vídeo. Valeu!